Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Magno Lessa e hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título Cultivando a Convicção Cristã. Mas, antes da gente começar, gostaria de te pedir que curta este vídeo, compartilhe e, se possível, se inscreva em nosso canal. E assim você vai estar me incentivando a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Tá bom? Vamos aqui ao nosso textuário, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A verdade prática diz: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. Vamos aqui agora aos objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo será estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. O segundo objetivo será compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que esta vida glorifique a Deus. E, em terceiro lugar, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais, indispensáveis para o crescimento do reino de Deus. Logo, qual é a nossa perspectiva aqui nessa lição? É a gente tratar sobre a convicção espiritual. Então vamos aqui para a gente começar já a desenvolver aquilo que está na nossa revista. Bom, a título de introdução, o pastor Douglas, que é o comentarista desta lição, ele diz que, diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Ou seja, o crente tem que estar convicto naquilo que ele crê, naquilo que ele acredita, quais são os pilares da sua fé. Ele precisa ter essa convicção. E para nós pentecostais, a gente precisa ter a convicção daquilo que nós, enquanto pentecostais, acreditamos, isto é, daquilo que cremos. E essa convicção, ela vem a partir da nossa leitura da Bíblia. A gente não pode deixar a Bíblia de lado. A Bíblia precisa ser lida. Não adianta nada você abrir a sua Bíblia no Salmo 91 e deixar o texto aberto. Não adianta. É necessário que você leia, que você medite e que você guarde no seu coração e coloque em prática as palavras que se encontram na Bíblia Sagrada. Haja vista que o próprio Jesus diz que o que diferencia a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia não é ouvir a palavra, porque tanto o que construiu a casa sobre a rocha como o que construiu a casa sobre a areia ouviram a palavra, mas o que diferencia é a prática, colocar em prática, tá? Então a nossa convicção vem através de um estudo das Escrituras, que possamos zelar aqui pelo nosso desejo a cada dia de aprender mais da Bíblia Sagrada, lendo a Bíblia e também consumindo bons livros que explicam a Bíblia para nós. Logo, não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir, avançar confiante pelo prêmio da soberana vocação. O próprio Jesus, em um dado momento, diz que no mundo nós teríamos aflições. A igreja do século I, por exemplo, já teve que lidar com algumas heresias, como o gnosticismo, por exemplo, o proto-gnosticismo, isto é, o gnosticismo nascente. Paulo teve que lidar com umas heresias. A igreja do século II continuou lidando com heresias, do século III de igual maneira. Ao longo da história da igreja, a igreja teve que lidar com movimentos contrários, movimentos estranhos, com heresias. E nós também precisamos lidar com isso nesse tempo. Só conseguimos fazer se a gente, então, estuda a Bíblia Sagrada. Daí a importância da escola bíblica dominical, da importância de um curso teológico para a gente se aprofundar
mais e mais na compreensão das Escrituras. Logo, então, nesta lição, nós estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção da nossa fé. A nossa fé, então, ela não tem um desdobramento apenas espiritual, ela também tem um desdobramento moral, que diz respeito à conduta, aquilo que é certo e errado, diz respeito ao ato de agir moralmente certo, e também diz respeito ao aspecto social, a implicações sociais, tá? Logo, o objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Bom, vamos aqui então agora ao nosso primeiro tópico, que traz a análise sobre a convicção espiritual. E o primeiro subtópico, ele diz poder do Espírito. Por orientação divina, o evangelho foi proclamado na Europa. Paulo chegou na Europa, ali inicialmente falando de Roma, por exemplo. Existe hoje uma discussão entre os acadêmicos, os eruditos, que estudam e que se debruçam na pesquisa sobre Paulo, para afirmar que Paulo de fato chegou também na Espanha. Havia um desejo, havia uma expectativa do apóstolo Paulo de pregar na Espanha, e ele escreve isso quando destina a sua carta aos romanos. Ele havia entendido que tinha cumprido a sua missão naquela região, implantando igrejas, e agora ele quer continuar a sua missão e quer fazer de Roma uma espécie de base missionária para que ele consiga pregar na Espanha. E aí, estudiosos como Andrew Wright, Jerome O'Connor defendem que Paulo consegue sim pregar na Espanha e, portanto, ali a Europa ela é impactada pelo evangelho através das missões, inicialmente não de Paulo, porque não foi Paulo que fundou a igreja em Roma, o evangelho chega em Roma antes mesmo de Paulo chegar naquela cidade, ele diz isso, mas depois o evangelho chegou ali na Espanha, por uma empreitada do apóstolo Paulo de levar o evangelho mais distante possível. Logo, pelo livro de Atos, nós temos aí o começo das informações das missões empreendidas por Paulo na Europa. Diz a Bíblia que Paulo teve uma visão, né, de um varão macedônio, dizendo para ele que ele deveria passar a Macedônia e ajudá-los. Isso aparece em Atos, capítulo de número 16. Aí então Paulo passa a Macedônia, nós temos a informação que ele prega na cidade de Filipos. Em Filipos nós temos uma espécie de um resumo universal da pregação do evangelho, né? Porque lá se converte Lídia, uma gentia, se converte uma moça que recebia espíritos ali, né, no sentido de pitonisa, dentro da mitologia, do misticismo da época, e se converte também um oficial romano que era o carcereiro. Então resume muito bem aqui essa universalidade do evangelho. Paulo prega em Filipos, e depois que ele prega em Filipos, a Bíblia diz que ele vai a Tessalônica e também lá ele prega. Então o apóstolo ele deixa claro que o evangelho ele não foi pregado como um mero discurso, como um mero exibicionismo racional. Não, não, não. Ele diz que o evangelho foi pregado sobretudo em poder, ou seja, no poder do Espírito e em plena convicção. Paulo não falava apenas para demonstrar a sua sabedoria. E olha que a gente pode dizer que Paulo era alguém muito estudado naquele tempo. Paulo era diferenciado sim, tá? Paulo era alguém que falava pelo menos 4 idiomas. Paulo falava o grego, Paulo falava o hebraico, Paulo falava o aramaico e Paulo também falava o latim. Então Paulo era era um erudito naquele tempo, mas ele não diz que vai ter com os irmãos, que vai pregar o evangelho para demonstrar a sua sabedoria, demonstrar
o seu conhecimento, mas ele vai pregar na força do poder do Espírito Santo. Então, o evangelho, ele foi ministrado com ousadia no poder do Espírito. E é aqui que é feita essa diferença. O ato de pregar, ele precisa ser acompanhado da ação do Espírito. Por quê? Porque o papel do pregador, o papel daquele que vai levar a palavra, não é convencer as pessoas. O pregador não tem domínio sobre a mensagem. A mensagem é a profecia, a explanação da Bíblia é a grande profecia, e o pregador não tem domínio sobre a mensagem, ou seja, domínio no tocante a questão do resultado daquela mensagem, não. O pregador é apenas o arauto, é apenas o atalaia, é apenas o comunicador que ali está usado por Deus para isso. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é unicamente o Espírito Santo. Então, o pregador comunica, mas o Espírito Santo trabalha no coração para convencer o homem do pecado, para fazer as escamas dos olhos deste homem cair, tá? Bom, então assim podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a um mero intelectualismo, a um mero formalismo humano. E o seu resultado, ele é ineficaz na transformação de vidas, tá? Então, sempre tenha isso em mente. Quem convence é o Espírito, quem toca é o Espírito, a iniciativa é de Deus. O homem responde à iniciativa de Deus. O homem diz sim àquele toque do Espírito ou diz não, mas ele não controla, ele não domina o resultado. O pregador não domina o resultado. Quem age é o Espírito, quem opera é o Espírito. Isso até para nos colocar também numa condição de humildade, de dependência de Deus. Deus é quem age, ok? Bom, o segundo subtópico, confiança em Deus. O apóstolo Paulo declara que, mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, lembra que Paulo padeceu, ele juntamente com Silas, padeceu em Filipos, depois daquele evento com a pitonisa ali, né, daquele evento com aquela menina, e Paulo então é preso, Paulo apanha junto com Silas, ou seja, ele padece. O que me chama a atenção é que Paulo não estava em Filipos para passar férias. Paulo não estava em Filipos para turistar, para passear pelos pontos turísticos da cidade de Filipos. Paulo estava exatamente para cumprir e fazer a vontade de Deus. Mas fazendo a vontade de Deus, Paulo padeceu naquele dia, porque a vontade de Deus, ela não nos isenta das adversidades e tribulações da vida. Só que a fé de Paulo, ela não se abala. Paulo prega, Paulo às vezes era escorraçado, foi apedrejado, foi açoitado, naufragou, mas a sua fé não abala. A sua fé, ela era depositada em Cristo. Ele demonstra coragem, intrepidez, temor e também resiliência. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica, quando ele escreve 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, na parte A. Então, Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados, em seguida lançados no cárcere. Todavia, apesar de machucados, apesar de feridos, apesar de sangrando, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. Isso é a convicção de que eles estavam exatamente aonde Deus queria que eles estivessem. Isso é a convicção de que eles estavam exatamente no centro da vontade de Deus. E que se foi Deus quem os levou para Filipos, para Tessalônica, ou para qualquer lugar que Deus pudesse os levar, Deus não os desampararia, Deus não os abandonaria. Essa é a convicção de Paulo.
E essa precisa ser também a nossa convicção. Se a tua vida está debaixo da vontade do Deus eterno, todo-poderoso, Deus não vai te abandonar. Nós estamos sob os cuidados de Deus, tá? Então, após essa severa provação, não esmoreceram, mas, impelidos pelo Espírito, foram para Tessalônica e lá pregaram. A lógica paulina é: se a gente não pode pregar em Éfeso, a gente prega em Filipos. Se não pode pregar em Filipos, a gente prega em Tessalônica. Se nos expulsam de Corinto, a gente prega em Roma. Não tem problema, o evangelho não para porque nós estamos sendo perseguidos. É interessante a gente notar aqui a estratégia missionária de Paulo. Perceba que Paulo priorizava pregar em cidades maiores naquele tempo. E por quê? Porque o desejo dele era que o evangelho chegasse a mais lugares mais rápido. Então ele foca nos grandes centros, porque as pessoas dos grandes centros que ouvissem a mensagem do evangelho, sobretudo locais portuários, levariam a mensagem do evangelho para locais mais longínquos, para locais mais distantes, e isso Paulo então fez. Tá? Então, nessa perspectiva, quando nós olhamos para a atitude de Paulo, nós somos encorajados também a não desfalecer, a levantar a cabeça, sacudir a poeira do pé e continuar caminhando, continuar correndo a corrida que nos está proposta. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, ele precisa servir para nós de incentivo, de ânimo, para a gente continuar confiando em Deus e não recuando frente às ameaças e às adversidades. Eu me lembro que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e, portanto, devemos correr a corrida que nos está proposta. Quando você vai para fazer uma exegese do texto e você se pergunta quem são essas testemunhas, você descobre que essas testemunhas são os heróis, né, homens e mulheres, do capítulo 11, né, heróis e heroínas da fé do capítulo 11. É como se ele estivesse pensando em um grande estádio, onde nesse estádio está acontecendo uma corrida, e esses são uma espécie de espectadores. A ideia é que as pessoas ali para quem Hebreus foi escrita, e portanto para nós também, deveria olhar para esses heróis e heroínas da fé e se espelhar neles, e ter eles como exemplo de pessoas que foram até o fim, tá? E perseveraram até o fim. Então, corra a corrida que te está proposta. Há tanta gente que já labutou, há tanta gente que já passou entre nós, que já pregou, que foi perseguida. Talvez a perseguição hoje que a igreja sofre não é aquela perseguição empreendida pelo Império Romano, não é a perseguição do século passado, mas que esses homens e mulheres que já estiveram entre nós, que já pregaram o evangelho entre nós, sirvam para nós de inspiração, sirvam para nós de exemplo, para que possamos continuar pregando o evangelho. Fidelidade na pregação. Então o apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundície e nem mesmo com fraudulência. Paulo era muito preocupado com a pregação do evangelho, tanto é que quando alguém propunha um evangelho diferente do que ele pregava, ele dizia que seja anátema, que seja maldito. Então, isso mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou artificiais para seduzir as pessoas com mentira. Desde o começo da igreja havia a intenção de mostrar que Jesus de fato existiu, que Jesus de fato esteve entre eles, situar Jesus historicamente no espaço e no tempo. Há frequentemente o apelo à presença de testemunhas. Olha, aquela testemunha viu Jesus, aquela esteve com Jesus. Então, houve uma seriedade muito grande por parte da igreja primitiva, diferente do que defendeu os teólogos liberais,
que Atos ou a pregação da igreja foi invenção dos discípulos, fazia parte do querigma, diferente do que defendeu Bultmann. Pelo contrário, pesquisas atuais hoje têm mostrado a preocupação de situar os acontecimentos na história. Existe um livro recentemente publicado pela CPAD, escrito por um autor pentecostal que particularmente gosto muito, para mim é um dos maiores autores pentecostais vivos, o Craig Keeney, e ele tenta situar Atos historicamente, mostrar o objetivo de Lucas em registrar uma história fidedigna, real, e não uma invenção, tá? Então, ao contrário, Paulo declara que o evangelho é evangelho de Deus e que o próprio Deus o comissionou, o escolheu como arauto, não para que ele agradasse a homens, mas para que ele agradasse a Deus. Então, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer os seus ouvintes com falsos discursos, nem mesmo apenas apresentar sabedoria humana, tá? Então, quando a gente olha para a história de Paulo, para a exortação em suas cartas, a gente deve ser aqui exortado a manter a fidelidade na pregação e a repudiar os falsificadores, os falsos ensinadores, os falsos mestres. A gente deve anunciar Cristo com seriedade, com sinceridade, sendo fiel à palavra de Deus. Esse precisa ser o nosso objetivo. E a minha oração é que você haja exatamente assim. Amém? Bom, vamos aqui então para o tópico de número 2, convicção moral, retidão nas ações. Então a conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Glória a Deus por isso. Quando o crente é salvo, a sua conduta ela é mudada. Tem uma história contada por um pastor conhecido no Brasil, mas ele é mais conhecido nos Estados Unidos, mas há alguns livros publicados dele no Brasil, chamado Paul Walsh. Essa pregação você encontra aí na internet, né? O nome da pregação é Chocante. E o Paul Walsh conta que ele foi pregar num congresso de jovens, aí ele chega naquele congresso, e naquele congresso ele diz assim, eu estava vindo para cá pregar, né? No meio do caminho o meu carro furou o pneu, eu parei o carro no acostamento, fui trocar o pneu do meu carro. Quando eu estava trocando ali o pneu do meu carro, o parafuso se soltou e rolou para o meio do asfalto. Eu então fui em direção ao parafuso, vi um caminhão em alta velocidade e o caminhão se chocou comigo. Eu peguei o parafuso, coloquei no carro, no pneu ali, na roda, prendi a roda e vim aqui pregar para vocês. Ele conta isso, ele diz, bom, vocês devem estar achando que eu ou sou mentiroso, né, ou eu sou louco, porque não existe a possibilidade de que uma pessoa, um ser humano, encontre de frente com um caminhão, ou seja, um caminhão bata nessa pessoa em alta velocidade e essa pessoa continua do jeito que está, né? Se ela não morrer, no mínimo ela vai ficar toda quebrada. Aí ele diz, o que é maior, um caminhão ou Deus? Se o impacto que alguém tem com o caminhão muda ela fisicamente, o impacto que alguém tem com Deus também precisa mudar essa pessoa. Então, a conversão, ela opera uma mudança, uma transformação moral na vida do salvo. Isso não quer dizer que o salvo não vá pecar, isso não quer dizer que o salvo não vai errar. Eu já disse aqui em outras aulas que nós não alcançaremos a perfeição nessa vida. Não, 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 não. O próprio Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, isso ele acabava fazendo. Então a gente não vai alcançar a perfeição nessa vida. Mas também isso não é um aval para que a gente saia pecando. Pelo contrário, quando eu sou tocado por Deus, aceito Jesus e agora sou salvo, o Espírito inicia em mim um processo chamado de santificação. Então a minha conduta ela vai mudando, eu vou sendo mudado, o meu caráter vai mudando, a minha moral ela é alterada. O que antes eu achava que era certo, agora eu percebo que é errado. E eu busco fazer o certo pautado nos princípios da palavra de Deus. Mas isso é um processo.
N.T. Wright, num livro chamado Creio e Agora, né, refletindo sobre a consequência da salvação, ele diz, olha, o processo de santificação ocorre basicamente como aprender um idioma novo. Ninguém sai daqui no Brasil, pensa alguém que nunca viu o idioma inglês, que nunca estudou inglês e diz, eu vou morar nos Estados Unidos, e vai. E chega lá, quando pisou nos Estados Unidos, está aprendendo a falar inglês. Ninguém jamais conseguirá fazer isso, né? A não ser que seja o dom de línguas. Agora, fora isso, não conseguirá. Então, o processo de aprendizado demora, vai errando aqui, vai errando ali, vai falhando ali, vai aperfeiçoando a pronúncia, a escrita, até ficar fluente na língua. Então, a conduta do cristão no processo de santificação ocorre da mesma maneira. Então, a Bíblia orienta o cristão algumas recomendações como deixar a mentira e passar a falar a verdade, deixar o furto e ser honesto, ser íntegro, ser reto, não pronunciar palavras torpes, xingamento, por exemplo, e dizer apenas o que edifica. Um cristão não deve falar palavrão, um cristão não deve xingar palavrão, são palavras torpes. Ou quem governa a sua vida agora é o Espírito de Deus. Um cristão não pode furtar, não pode roubar, isso está errado, não pode falar mentira, né? Se moralmente isso já é visto como errado, imagine um cristão então, né? Immanuel Kant, que foi um grande filósofo moral, falando sobre a mentira, ele, sem usar o cristianismo, ele disse que a mentira não pode ser considerada moral em hipótese nenhuma. Porque se a gente pressupõe que alguma sociedade possa mentir, como que as pessoas vão ser confiáveis? Como que eu vou confiar em alguém se existe a possibilidade da mentira? Né? Então, ainda mais para nós que somos cristãos. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, a nossa conduta, ela é mudada, ela é alterada quando nós estamos em Cristo. Então, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para a obtenção de favor. Ele ainda assevera, ainda diz que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Tanto é que em Corinto, Paulo foi trabalhar com tendas. Não é que Paulo não achava que o obreiro não poderia receber, tá? Então aqui, deixa eu já abrir um parênteses aqui. O obreiro não só pode, como ele deve receber. E Paulo diz isso em suas cartas. O obreiro deve receber. Assim como não tapa a boca do boi que debulha, o obreiro também é digno do seu salário, tá? Então isso aqui precisa ficar muito claro. Paulo, em momento nenhum, faz apologia contra o pastor receber ou ser ajudado, tá? Em momento nenhum. Ele só não aceita a ajuda de Corinto porque a igreja já era um problema terrível, já era uma bagunça terrível, e iriam acusar Paulo. E, inclusive, os falsos apóstolos de Corinto vão acusar Paulo de não receber ajuda, dizendo, olha, ele não recebe ajuda, então ele que é falso apóstolo. Olha só que inversão, né? Porque naquele tempo, o trabalhar dentro de uma sociedade filosófica, né, de cidades filosóficas, era ruim. Havia uma valorização pelo não trabalhar, havia uma valorização pelo ócio. Geralmente, né, quem trabalhava eram os menos dotados intelectualmente, porque os que trabalhavam não tinham tempo para discutir, para pensar, para refletir. Mas Paulo resolve trabalhar em Corinto para não ser pesado aquela igreja, para que eles não entendam ele de maneira errada, errônea, e ver ele como um grande sábio. Ele não queria que visse ele como um grande filósofo, por exemplo, mas que visse ele como um anunciador e como um pregador do evangelho. Então, ele demonstra a sua total falta de ambição financeira aqui, tá? Bom, então somente o falso cristão é quem busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado, tá bom, meus irmãos? Então, vamos pensar e refletir sobre isso, sobre as nossas condutas, e se a nossa conduta ela tem respaldo na Escritura. Uma vez que somos cristãos, a nossa conduta ela é regida pela palavra do nosso Deus, tá? Vamos aqui então ao segundo subtópico, reputação ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada
a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia a sua reputação com a seguinte frase: não buscamos glórias dos homens, tá? Nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Paulo abre a sua carta aos Romanos dizendo que ele foi chamado para ser apóstolo por Deus, pela vontade de Deus. Em outras cartas, ele também apresenta essa mesma perspectiva. Aos Filipenses, Paulo diz que ele e Timóteo são servos de Jesus Cristo, isto é, escravos de Jesus Cristo. A palavra grega que aparece ali é doulos, como ele está citando no plural, está escrito douloi, ou seja, servos, escravos de Jesus Cristo. Tá? Então, ele não está interessado em reconhecimento humano, não. Ele está interessado em fazer o evangelho ser conhecido. Tá? E Paulo não via e não media esforços para que isso acontecesse. Aonde ele estava, ele via um palco oportuno para o evangelho ser pregado. Então, quando ele estava preso, ali era uma oportunidade. Quando ele estava na sinagoga, ali era uma oportunidade. Quando ele estava em uma escola, como em Éfeso, em Atos 19, ali também era uma oportunidade, mas não era alguém que estava buscando, que estava atrás, que ia atrás de reconhecimento humano, tá? Então essa postura foi adotada por ele por todo o lugar, demonstrando a coerência e a integridade do seu apostolado. Paulo não negociava valores, e nós como cristãos não podemos negociar valores, porque os valores cristãos não podem ser relativizados. Servem para um, não serve para outro, serve um momento, não serve. Então, o valor, o princípio, ele não é relativizado, tá? Então, essa postura foi adotada por Paulo em todo lugar, porque Paulo demonstrava coerência, Paulo demonstrava integridade. Paulo não procurou ficar obtendo vantagens nem honra em parte alguma. Paulo não usa as experiências que ele tem como trampolim do seu ministério. Em 2 Coríntios, quando ele está sendo muito questionado ali, dizendo que ele não era um apóstolo verdadeiro, que ele era falso, né? O questionamento circulando ali em torno de Paulo, e ele se sente obrigado, no capítulo 12, a relatar uma experiência que ele teve, que ele foi ao terceiro céu. Ele faz aquilo porque ele sente obrigação de fazer, porque ele sabe que se ele perder a igreja de Corinto, ele perde um grande campo missionário, e ele não podia. Então ele cita uma experiência sobrenatural que ele teve, mas com muita resistência em fazer, porque Paulo não usava experiências espirituais, sobrenaturais como trampolim para dizer para todo mundo: eu sou mais espiritual do que você, eu sou mais crente do que você, eu sou mais ungido do que você, porque eu tenho mais experiência espiritual do que você. Né? Paulo não usava isso como um trampolim para o seu ministério. Tá? Inclusive, é nesse texto de 2 Coríntios 12 que ele diz que ele não devia se gloriar, né? E por isso foi colocado nele um espinho na carne. Então, qual é a conclusão aqui claríssima aos nossos corações? Os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o evangelho. O nosso viver deve ser para glorificar a Deus. Lembra do que diz Paulo em Gálatas 2,19 e também no versículo 20? Já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo eu não vivo mais em mim mesmo, mas no Filho de Deus, tá? Então, a Deus seja a glória, a Deus seja a honra, a Deus seja o louvor, tá? Vamos aqui então para o terceiro subtópico, vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada, ou seja, não pode ser repreendida. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, reta, íntegra, justa e irrepreensível. Essas designações implicam obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Paulo busca ter uma conduta que ele não possa ser repreendido, né? A conduta dele é ilibada, é reta,
né, é íntegra. Paulo não deixava uma vírgula, uma margem para que os seus adversários apontassem o dedo para ele e dissessem: olha, esse Paulo não é confiável não, esse Paulo não é testemunho não. Meus irmãos, se você é crente em Cristo, você também não pode deixar nada para que o outro possa falar de você, né? Não deixando, as pessoas já falam, imagine deixando. O seu testemunho tem que falar por você. Você tem que ser uma pessoa certa, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta na sociedade. Aonde você chegar, as pessoas têm que ver ali um exemplo de honestidade, um exemplo de retidão. Eu sei que no Brasil existe o jeitinho brasileiro, né? Isso é um mal da sociedade brasileira, porque o brasileiro, em geral, quer buscar vantagem, quer buscar obter vantagem de tudo. Só que você é crente, você não pode ficar querendo buscar vantagem e para isso você passa por cima do outro, você puxa o tapete do outro. É inconcebível um crente que no seu ambiente de trabalho puxa o tapete do seu colega de trabalho para que ele possa ser promovido, para que ele cresça na firma. É inconcebível isso. Não é uma atitude que se espera de um cristão. Não é. Não é. A conduta é reta. O cristão às vezes é até prejudicado, mas a conduta dele é reta. Ele pode até ser prejudicado, mas a conduta dele é reta. Reta. Né? Ele pode até perder o emprego, mas ele ali não negocia os seus valores, tá? Então denotam o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo Paulo diz: para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. É por isso que esse Paulo tem condição de dizer: sede meus imitadores como eu imito a Cristo. Então, assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível de sua comunhão com Deus. Glória a Deus por isso. Que sejamos, né, também exemplos na sociedade. Amém? Vamos aqui então ao terceiro tópico: convicção social. O nosso primeiro subtópico: bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. Você sabia que Deus manifesta ao longo da Bíblia essas preocupações? Deus manifesta o cuidado já no Antigo Testamento com o aspecto social. Por exemplo, no Antigo Testamento, as cercanias dos campos, né, em uma plantação, aquelas plantas, aquelas árvores frutíferas que estavam nas cercanias, elas não deveriam ser colhidas para que os pobres, os órfãos, as viúvas pudessem colher. O fruto que caía no chão, na terra, não deveria ser colhido para que o pobre, o órfão e a viúva pudessem colher. No próprio livro de Ruth, você tem um exemplo disso, quando Boaz diz: olha, deixa ela colher aí, não embaraça ela não, deixa ela colher, tá? Então, assim, inclusive ele diz: deixa cair até um pouco mais para que ela consiga colher. Então, Deus demonstra. No Novo Testamento também. No Antigo Testamento, Deus vai levantar um profeta chamado Amós só para te criticar a usurpação que os ricos estão fazendo em detrimento aos pobres. No Novo Testamento, a Epístola de Tiago critica a mesma coisa: os patrões que não pagam dignamente os seus funcionários. Vai aqui outra exortação da Bíblia. Se você é um patrão cristão, você tem que pagar dignamente os seus funcionários. Se você não faz isso, você comete pecado, segundo Tiago. Tiago está lá. Os ricos não pagavam salário digno, no sentido, a pessoa tinha o direito de pagar tanto, ele ia lá e não pagava tanto. O salário digno. Então, a gente tem que ser coerente com isso, porque a Bíblia demonstra essa preocupação com os aspectos sociais. Então, o papel da igreja é o de proclamar o evangelho e também de aliviar, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Tiago, capítulo 2, versículo 15 e ao versículo de número 17. Tá? Então a gente tem que se preocupar com isso daí. Eu sei que hoje existe essa questão, né, de que justiça social, se preocupar com o social é coisa, né, de marxista, mas não.
preocupar com o social também deve ser uma preocupação dos cristãos, do salvo, né? Nós somos salvos pelo poder do evangelho, fique claro isso. Nós não somos salvos pela obra que fazemos, não, nada disso. Nós somos salvos pelo poder do evangelho, é o sangue de Cristo derramado na cruz que nos comprou e que nos salvou e que nos libertou da escravidão e do cativeiro do pecado. Fique claro isso. Mas a partir do momento que estamos em Cristo, agora a gente tem que fazer boas obras, tá? A verdade é, meus irmãos, que a igreja, ela desempenha uma função na sociedade belíssima. O Estado não daria conta de assistir tanta gente que a igreja assiste, né? Que a igreja assiste. Então, a igreja cumpre a sua função também quando ela faz o social, e ela deve fazer. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e também injustiça. Assim, o mal social tem origem no pecado, tá? Alguém disse certa vez que o que estranha ele não é o silêncio, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar, tá? Assim, o mal social, como tem origem no pecado, ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho, mas ainda as nossas próprias almas. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege o seu filho. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. Lembra que Paulo, ele viajou várias igrejas levantando ofertas, levantando um valor em dinheiro para que esse valor pudesse ser destinado aos pobres, à igreja que estava em Jerusalém, para dar assistência aos pobres, tá? Aos pobres. Então, nós devemos sim se preocupar com o social, é importante, né? Jesus, ele ensinou, mas ele se preocupou também. Lembra lá da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus poderia simplesmente apenas pregar para aquela quantidade enorme de pessoas que estavam ali ouvindo o evangelho, acabar de pregar, virar as costas e ir embora. Mas Jesus não somente pregou, o texto sagrado diz que após pregar, Jesus quer providenciar alimento para eles. Embora os discípulos estão dizendo: manda embora, Jesus, já está tarde, vai ficar difícil de comprar comida, a região é desértica, manda embora. E Jesus diz: não, providenciem alimento para eles. Então, Jesus se preocupou também com o social. Então, nessa direção, diz o pastor Douglas, o dever cristão engloba a moral e o social. Tá? A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho de Cristo. Essas duas coisas, elas precisam andar de mãos dadas. A igreja tem que se preocupar com a questão moral, de conduta, o indivíduo na sociedade, mas também se preocupar com a questão social, tá bom? Bom, vamos aqui então ao segundo subtópico do tópico 3, dedicação altruísta. O apóstolo Paulo dedicou com profundo altruísmo na proclamação do evangelho. Isso daqui nós já afirmamos aqui. Paulo não media esforços, né? Paulo viajava longos quilômetros. Naquele tempo não tinha Wi-Fi, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha chamada de vídeo, não tinha telefone, não tinha telégrafo. Então, quando ele queria se fazer presente sem poder estar fisicamente presente, ele escrevia cartas para advertir, para instruir, para aconselhar, para responder dúvidas, tá? Mas ele se esforçava muito em estar presente, em estar ensinando, tá? Então, apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podia como apóstolo, tá? Mas ele não quis ali ser pesado e aí ele decidiu não receber. Já comentei sobre isso. Aí ele resolve trabalhar fazendo tendas, né? Que era uma profissão que teria sim venda naquele tempo, já que
em cidades portuárias, os marinheiros que desembarcavam, às vezes precisavam, né, desses tecidos, né, feitos ali, aquele formato de lona, né, aquelas lonas para que pudessem ser usadas nos navios, ou até mesmo tendas, né, para que montasse acampamento aí em viagens, tá? Então, além disso, para promover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas. Acerca disso, recorda aos irmãos de seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não ser pesado a nenhum deles. Ele diz isso em 1 Tessalonicenses 2,9. Então, para não se tornar um fardo, um peso para a igreja, ele se desgastou na atividade ali da fabricação de tendas. Então, aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena, eu disse isso há pouco, não condena a provisão financeira para os obreiros. Pois o próprio Paulo disse aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho, que é digno o obreiro do seu salário. Assim, ele explica que não usou dessa justa prerrogativa, porque ele poderia, caso ele quisesse fazer, porque conhecia a extrema pobreza da igreja do seu tempo. Por isso que ele se isentou. Mas ele poderia, tá? Ele poderia sim fazer, ok? Bom, então, continuando aqui, ele suportou as restrições financeiras para que ele pudesse ali pregar o evangelho, e isso não foi um obstáculo, né? Não foi um obstáculo. Ele tinha uma profissão, geralmente o pai judeu deveria ensinar o filho judeu uma profissão, já que os rabinos diziam que o pai que não ensina o filho é como se ensinasse a roubar, uma profissão. Então ele deve ter aprendido com seus pais, seu pai possivelmente, e ele faz tenda aí para arrecadar dinheiro quando necessário. Então, nesse sentido, a gente aprende que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino de Deus e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã, como contraponto claro ao espírito da Babilônia, que é oposto ao altruísmo cristão. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando ao final, mas antes de finalizar, vamos aqui então à nossa conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério, mas isso não fez ele parar, isso não fez ele desistir. A minha oração é que Deus te dê graça para que você continue caminhando, para que você continue firme na proclamação do Evangelho de Cristo. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destacam-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito e também sua convicção moral como reflexo do temor a Deus e sua convicção social demonstrada pela abnegação, desprendimento em servir. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Amém? Glória a Deus por isso. Bom, estamos aqui agora chegando então ao final da nossa lição. Eu espero em Cristo que você tenha gostado dessa lição e que esta lição tenha sido proveitosa aos seus estudos. Desejo também que Deus continue falando e direcionando a sua vida. Mais uma vez, gostaria de te pedir aqui encarecidamente, curta este vídeo, isso vai nos motivar, porque o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai destinar esse vídeo para mais pessoas. E assim você vai estar nos ajudando aqui, né, e nos incentivando a continuar produzindo conteúdos aqui para o YouTube. Não apenas aulas para a escola bíblica dominical, mas também outros vídeos no âmbito teológico, às vezes também no filosófico, que nos auxiliam na compreensão da palavra de Deus, na compreensão do cristianismo, do pentecostalismo, tá bom? Espero que você tenha gostado e espero que eu tenha
contribuído com você. E se tudo isso for verdade, peço mais uma vez, se inscreva em nosso canal e que Deus possa continuar te abençoando. Até a nossa próxima aula.